Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Crítica Literária. E hoje nós vamos ver de que maneira o Auerbach analisa o romance O Pai Goriot, do Balzac, e como que ele escolhe uma cena precisa e, a partir dessa cena, ele verifica as suas implicações histórico-sociológicas. Parte de uma análise imanentista e, a partir desses elementos, ele desenvolve toda uma análise contextual. Para nós entendermos a abordagem que o Auerbach faz da obra do Balzac, nós temos que entender toda essa obra do Balzac, todo o painel, esse grande afresco da sociedade contemporânea da primeira metade do século XIX, que é um grande projeto do Balzac chamado A Comédia Humana. La Comédie Humaine era proposta como um grande painel dessa sociedade parisiense e da sociedade francesa, de maneira geral, sem que nenhum aspecto ficasse de fora. Então é praticamente uma visão enciclopédica dessa sociedade francesa, em que ele divide em 3 partes o seu grande conjunto de romances. Os estudos de costumes, que seriam os fatos a serem apresentados e analisados. Os estudos filosóficos, que seriam as causas dos fatos, o que originou os fatos romanescos. Os estudos analíticos, que seriam os princípios das causas. Interessa-nos os estudos dos costumes, do qual faz parte o Pai Goriot, que vamos analisar, em que ele divide os estudos dos costumes em vários conjuntos romanescos. As cenas da vida privada, as cenas da vida do campo, as cenas da vida militar, as cenas da vida política, etc. Então nós vemos que o Pai Goriot é um romance que faz parte das cenas da vida privada, ambientado em Paris. A ação romanesca predomina o espaço fechado, numa casa de pensão, numa pensão pequeno-burguesa, num bairro de baixa estratificação social, na Rua Neuve Sainte-Geneviève, que ainda existe em Paris, e com ações rocambolescas, ou seja, grandes ações em que se movimentam incidentes amorosos e o dinheiro faz parte da vida de todas essas personagens. Tanto a preocupação com o dinheiro, as bagatelas, os pequenos golpes, as corrupções, as origens estranhas das fortunas de determinados personagens, as várias especulações, os jogos de interesses. Então, aqui, todas as relações amorosas elas estão ligadas ao dinheiro e a proposta arrivista, principalmente da personagem. Embora o romance se chame O Pai Goriot, a personagem principal é o Eugène de Rastignac, que é um dos grandes arrivistas, é um modelo perfeito de uma arrivista, de um alpinista social que chega à capital. Ele vem do campo, de uma família humilde, e chega à capital, chega a Paris, e ele vê que a única possibilidade de subir na escala social é arrumar uma protetora, uma mulher jovem, bonita e rica, que tenha condições de fazer com que ele se projete na esfera social. E ele tem uma prima nobre, que atua como se fosse uma fada madrinha, permitindo que ele conheça mulheres ricas, bonitas, que ele se torne amante dessas mulheres, ao mesmo tempo que existe uma das ações principais do romance é o percurso iniciático dessa personagem, Eugène de Rastignac, para conhecer esses hábitos da aristocracia parisiense. Por outro lado, nós temos a degradação do velho Goriot, do Pai Goriot, que é uma personagem extremamente complexa. Ao mesmo tempo que a sua fortuna
ela é feita a partir de especulações ligadas à Revolução Francesa, uma personagem que enriquece à custa de outras pessoas que foram exploradas, que ficaram à margem da sociedade no período da Revolução Francesa. Essa personagem é marcada por uma monomania, ou seja, ele se sacrifica pelas suas duas filhas, que tiveram casamento com membros da nobreza, uma é condessa, a outra é baronesa, e ele cada vez mais dá dinheiro para as filhas, para pagar as dívidas às filhas, tanto que ele é chamado pelo narrador de Cristo da paternidade. Então ele tem um sacrifício, um apego às filhas, que poderia ser um amor de substituição pelo fato de o amor que ele tinha pela esposa foi, então, projetado nessas filhas, que não lhe dão a mínima. Então, essa é a segunda ação principal do romance. A terceira ação são as conspirações feitas para descobrirem quem é uma personagem que está disfarçada, que é o Vautrin. O Vautrin, que tem comportamentos ambíguos, que se aproxima também do Rastignac, para que o Rastignac se aproxime de uma das moradoras da pensão, e ele garantiria a morte do irmão dela para que ela herdasse um dinheiro. E esse Vautrin, ele é um evadido de uma prisão. E uma das ações do romance é um pacto feito entre dois moradores da pensão com um policial para descobrirem a verdadeira identidade do Vautrin. Bom, como nós vemos nesse slide, nessa representação, nesse desenho, a pensão Vauquer, ou seja, a pensão da Madame Vauquer, ela tem 3 andares. Ela tem um andar térreo, um primeiro andar em que moram pessoas com mais posses, um segundo andar e a parte de cima, o sótão, a mansarda, que é para onde vai terminar o pai Goriot na sua miséria. Por quê? Porque a mansarda normalmente era o andar mais úmido, mais sujo dessas casas. É interessante perceber que, a partir dessa análise, o Auerbach chega à conclusão de que, nessa obra, que embora já prenuncie elementos do meio da questão do milieu, que depois os escritores naturalistas, e até antes deles, o Comte utiliza, mas aqui já a partir de Saint-Hilaire, o Balzac toma emprestado esse conceito de milieu, de meio, em que na avant-propos da Comédie Humaine ele trata esse conceito que ele entende por meio. Mas antes, o Auerbach comenta que as correntes românticas que contribuíram para o realismo moderno, ele vê no Balzac, é essa totalidade atmosférica dos espaços vitais. Ou seja, essa sugestão da atmosfera moral a partir da descrição material, ou seja, de cada objeto ter uma segunda significação. E também as personagens de quaisquer classes sociais, em todos os seus entrelaçamentos vitais, tanto personagens da pequena burguesia, personagens paupérrimas, sendo representadas de uma maneira séria e não de uma maneira jocosa, burlesca ou farsesca, como eram representadas no Renascimento. No avant-propos, a comédia humana, o Balzac teoriza qual que é o seu projeto com esse grande afresco da sociedade francesa. Ele propõe uma representação total da sociedade, um mosaico de personagens de várias estratificações sociais, de várias idades, de várias profissões, porque ele propõe
faire concurrence à l'état civil, fazer concorrência ao Estado civil, ou seja, criar uma galeria de personagens de uma maneira enciclopédica que desse conta de examinar a história contemporânea da França. Ele propõe uma analogia biológica para se pensar a sociedade, estabelecendo correspondências entre natureza e sociedade. O Auerbach assim enuncia a proposta do Balzac. Podemos ver essa proposta em forma de silogismo, em que nós temos uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão decorrente. Na premissa maior, a ideia é de que o Criador, Deus, usou um só modelo para criar todos os seres. Foi um único modelo. Na premissa menor, o animal é uma forma abstrata, é uma forma idealizada, que se manifesta numa forma exterior consoante o ambiente em que ele está, consoante ao meio em que ele tem que se desenvolver. O Balzac usa o termo meio, bem antes dos naturalistas. Então, a partir dessa questão das espécies, determinados animais, de acordo com o meio, se ele tem que viver na água, ele assume uma determinada forma. Se ele tem que viver num charco, ele assume uma outra forma. Se ele tem que viver na floresta, ele assume outra forma. Se ele tem que viver numa savana, ele assume outra forma. Então, essa é a analogia biológica dessa premissa menor. Na conclusão, se o animal é um princípio abstrato que tem que se desenvolver, chamado se desenvolver de acordo com o meio, o homem também, a sociedade, já que a natureza faz do animal essas condições para que ele se desenvolva, em cada meio ele se desenvolve com uma forma exterior diferente, a sociedade também faz com que o homem se desenvolva de maneiras diferentes. Então, há tantos homens de acordo com tantos meios. Então, há homens diferentes consoante os meios em que eles se desenvolvem. Ou seja, há fidalgos, há banqueiros, há funcionários públicos, há poetas, há mendigos, de acordo com os meios. Então, há uma correlação, há uma analogia entre natureza e sociedade. E o Balzac estabelece diferenças, se há essas semelhanças entre a natureza e a sociedade, há algumas diferenças, como a transformação das espécies. As espécies se transformam, como um quitandeiro se transforma num fidalgo, ou ele pode se transformar de acordo com a sua condição financeira. O acasalamento de espécies diferentes, ou seja, mulheres de baixa estratificação social, pode ter um relacionamento com um banqueiro rico e pode subir na escala social. E os dramáticos conflitos amorosos que não existem nas espécies animais, existem na espécie humana. A proposta do Balzac de representação da vida contemporânea nos estudos dos costumes visa a um caráter universal e enciclopédico da sua intenção, segundo Auerbach. Por quê? Porque ele propõe representar todos os efeitos sociais, todas as situações de vida, todas as fisionomias, todos os caráteres de homem e de mulher, todas as maneiras de viver, todas as fases da vida, infância, juventude, todas as zonas sociais, todas as províncias francesas. Então, tudo ele propõe que faça parte dessa sua intenção enciclopédia dos estudos dos costumes dentro da comédia humana. Essa história, que ele chama de história do coração humano, traçada fio a fio em todas as partes, que não são fatos imaginários, mas são elementos que se passent partout, que ocorrem em toda parte, o Auerbach chama isso de elemento da realidade casual,
Então, junto com essa intenção enciclopédica, há esse elemento da realidade casual, aquilo que pode ocorrer em qualquer lugar. Por isso, casualidade pode ocorrer em qualquer lugar. E o Auerbach destaca essa concepção de história de Balzac, essa concepção de história do presente contemporâneo. O que vem a ser essa história do presente contemporâneo? Tanto as personagens como os ambientes, eles são fenômenos que emanam de acontecimentos e forças históricas. Ou seja, ao invés de representar como autores, como Walter Scott, que representavam o passado, vendo aquele passado como um passado glorioso, com heróis idealizados, aqui não são heróis idealizados, são heróis como todos nós, são heróis da vida contemporânea, são heróis ordinários, não são heróis extraordinários. Então, esse é o propósito do Balzac com a sua comédia humana. Então, na aula de hoje, nós vimos como, a partir de um trecho, que é a descrição da Madame Vauquer inserida na sua casa de pensão, como a partir de uma cena o Auerbach desenvolve esse método estilístico ao verificar, no caso específico do Balzac, os objetos com segunda significação, como que ele percebe, como que ele, nesse método, verifica como ele vê essas questões ligadas ao histórico sociológico. Então, a partir da análise do Balzac, feita por um método estilístico, transitando por um método histórico sociológico. Por hoje é só.